Eu quero indicar esse livro aqui, olha. Eu escrevi esse livro junto com o meu filho, Gabriel Oliveira. Aqui tem reflexões de pai e filho. E chama-se Recomece a Viver. São 365 mensagens que estão aqui nesse livro, uma para cada dia do ano. E ele chega num momento muito propício em que nós estamos reaprendendo a viver dentro desse novo contexto que essa crise nos impôs. O link para você adquirir esse livro vai estar na descrição aí desse vídeo. Amém? Em nome de Jesus. Irmãos, eu quero compartilhar aqui uma palavra que Deus colocou no meu coração, que está no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 19, do verso 16 ao verso 26. Uma conversa que Jesus teve com um jovem. Olha só, Mateus capítulo 19, verso 16 ao 26. Diz assim: E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Um jovem chegou perto de Jesus e perguntou: Jesus, mestre, o que eu tenho que fazer para conseguir a vida eterna? Que bem eu farei para conseguir a vida eterna? Verso 17. E ele, Jesus, disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Jesus respondeu para ele: Você quer herdar a vida eterna? Você quer passar a eternidade no céu? Guarda os mandamentos. Obedece os mandamentos. O verso 18, o jovem retrucou. Ele disse assim: Quais mandamentos? E Jesus disse, Jesus citou alguns mandamentos. Jesus não falou todos. Ele disse assim, olha: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a mocidade. Que me falta ainda? O jovem falou assim: Eu já faço tudo isso. Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Jesus respondeu assim: Você já faz tudo isso? Então, para que você alcance então a perfeição mesmo, aí você vende tudo o que você tem e dá para os pobres. Aí você vem comigo. Verso 22 diz que o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Ele era um jovem rico. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Irmãos, a pergunta que esse jovem fez a Jesus é uma pergunta que tem sido proclamada por muitos séculos. As pessoas se perguntam: o que fazer para entrar no céu? O que fazer para conseguir a vida eterna? O verso 16, a palavra do Senhor diz que aquele jovem aproximou-se de Jesus. Primeira coisa que eu quero analisar aqui, ele se aproximou de Jesus. Ele era jovem, ele era rico, mas ele foi até Jesus.
Quantas pessoas hoje são bem de vida, são ricas, são bem aquinhoadas, mas não vão até Jesus? Então esse jovem, eu vejo uma virtude nele. Embora ele fosse jovem, e nós temos uma tendência, isso não é uma regra, mas nós temos uma tendência quando somos jovens a achar que podemos tudo, que temos tudo, que não precisamos de nada. E se é um jovem rico ainda, essa tendência ela se acentua. Mas aquele jovem se aproximou de Jesus. Glória a Deus por isso. Então, muitas pessoas se aproximam, elas até se aproximam de Jesus, porque entendem que Jesus tem algo de bom para transmitir a elas. E a maioria das pessoas, como aquele jovem, ainda hoje entende que nós podemos ou que nós temos que fazer algo de bom para conseguir a vida eterna. Porque a pergunta dele foi direcionada. Ele disse assim: que bem eu farei para herdar a vida eterna? O que eu faço para herdar a vida eterna? Nós trazemos esse conceito de que alguns merecem o céu, outros não merecem. Como se o céu fosse uma questão de merecimento. Nós trouxemos isso conosco. Nós temos essa percepção, às vezes de forma sutil. Ah não, fulano não merece entrar no céu. Ah não, o outro merece. Olha como é que ele é bonzinho. Então aquele jovem se aproxima de Jesus e na conversa nós vemos que ele entendia que merecia o céu. Qual a resposta que aquele jovem esperava de Jesus? Se Jesus é o mestre, se Jesus sabe todas as coisas, se Jesus é Deus, se Jesus é o Filho de Deus, e aquele jovem, na mente dele, já obedecia aos mandamentos, o que ele esperava ouvir de Jesus era o seguinte: ah, você já está garantido aí, você já cumpre os mandamentos, você já obedece a Deus, você é merecedor do céu. Muitas vezes nós trazemos esse conceito dentro de nós, achando que algumas pessoas, inclusive nós, merecemos o céu e outras não. E é engraçado que Jesus ele quebra esse conceito lá na cruz. Você lembra que na cruz foram colocados ao lado dele 2 ladrões? Não era o bom ladrão e o mau ladrão, eram 2 maus ladrões. Não existe ladrão bom. Só que um dos ladrões disse assim, zombando de Jesus: você não é o Filho de Deus? Salva a você mesmo. Você não disse que é o Salvador da humanidade? Salva a você mesmo. O outro ladrão repreendeu o seu amigo, e falou: você não respeita a Deus nem estando sob condenação, nem na hora da morte? E ele disse assim: esse aí não fez nada, nós estamos aqui porque merecemos. Olha só, ele reconheceu que era pecador. E aí ele diz assim: Senhor, lembre-se de mim quando estiveres no teu reino. Oh, irmãos, ele estava reconhecendo que Jesus era Senhor. Ele estava reconhecendo que Jesus estaria daqui a pouco em um reino, que Jesus era rei. Em algum lugar Jesus era rei. E ele falou: lembra de mim. Ele pediu só uma lembrança. Pelo que Jesus liberou uma palavra para ele dizendo: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Aquele ladrão foi salvo. Ele foi salvo. Qual boa obra que ele fez? A Bíblia não fala. Fala que ele era um ladrão. Se fôssemos olhar no contexto humano, aquele homem merecia ir para o inferno. O currículo dele era o quê? Roubar. Mas Jesus, diante do reconhecimento daquele homem, do seu pecado, do reconhecimento de que Jesus era Senhor, Jesus então concede a ele a salvação e a vida eterna. Amém?